Ok, meus amados, voltamos, né? Terceira aula, estamos falando sobre seitas, religiões e heresias, como identificar uma seita, é o próximo passo. Já passei para vocês como identificar uma seita. O método mais eficiente para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos, nós já falamos, a adição, que vem exatamente quanto a aquela que traz a condição do domínio, né? Já falei sobre isso aí para vocês. E nós vemos algumas seitas perigosas que usam a adição. Testemunho de Jeová usa muito. Creem que somos, que somente com a meditação do corpo, governante, diretoria Testemunho de Jeová, forma de um número variável entre si, de 14 pessoas nos Estados Unidos, nasceu aqui. A Bíblia será entendida. Declaram que só eles têm o entendimento da Bíblia. Meramente ter a palavra de Deus, tê-las não basta para adquirir o conhecimento exato do que está escrito e coloca a pessoa no caminho da vida, a menos que estejamos em contato com o canal de comunicação usado por Deus. Ao que eles dizem? Testemunho de Jeová. Não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, você não vai ter jeito. Você tem que ler os escritos deles, da Testemunho de Jeová. Essa afirmação iniciou-se com seu fundador, Charles Roosevelt. Ele afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma maneira única. Então, tem que ler os livros de Charles Roosevelt. Ok? Esse ensina as Testemunhas de Jeová. Tá? A Bíblia fica em segundo plano, nos estudos da Testemunha de Jeová, é usada apenas como livro de referências. A revista Sentinela tem sido seu principal canal para propagar as suas heresias. Aqui está dizendo afirmações, mas eu digo heresias. Tá? Eles não têm argumento bíblico, não. Eles dominam a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas quando você leva o texto que eles trouxeram para você dentro do contexto, eles não têm argumento, não. Eu já deparei com o Testemunho de Jeová, assim, também com os mormons. Um mormon, tá? Já deparei com ele assim e deixei ele enrolar na sua própria língua. O candidato ao batismo da Testemunha de Jeová deve saber responder aproximadamente 125 perguntas. A maioria delas nega a doutrina bíblica evangélica. Uau! Ok? Vejam bem, aí nós encontramos nessa mesma linha de pensamento, nós encontramos os mormons, que dizem crer na Bíblia, desde que a sua tradução seja correta. Não, crer na Bíblia, mas tem que ser correta. Ai, meu amigo, nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia. Os originais já não existem. A mais confiável que nós temos hoje é dos textos recépticos, que é Almeida Corrigida Fiel, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Se você for na Sociedade Bíblica do Brasil, corre, porque ela é maçônica, corre, ok? Aí diz o seguinte, dizem que a Bíblia é nessa parte, né, desde que ela esteja correta, e ensinam, eles dizendo, os mormons, crescer a Bíblia, a palavra de Deus, quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon, né, a palavra de Deus, artigo 8 das regras de fé. Está lá no livro dos Mórmons. Eu tenho aqui atrás também o livro dos Mórmons. Tá? Eles acham que o livro do Mórmon é mais perfeito que a Bíblia. Declarei aos irmãos que o livro dos Mórmons era mais correto de todos os livros da terra e a pedra angular da nossa religião. Ensinamentos proféticos de Joseph Smith. Ou seja, os Mórmons, eu uma vez deparei com um Mórmon lá na página 178 do livro dos Mórmons. Tá? Eu falo aqui para você ficar inteirado e informado. Deparei com o Mórmon, ele começou a falar comigo sobre que ele era professor de escola dominical, conversando com ele, ele foi falando, então, mas tudo bem, então você crê na Bíblia? Creio, mas como é que fica Joseph Smith? Não, eu creio em Joseph Smith também, mas se você crê em Joseph Smith, você desabou na Bíblia? Não, eu creio na Bíblia e creio em Joseph Smith, nos escritos dele. Mas você crê mais nos escritos deles ou na Bíblia? Não, eu creio, aí ele enrolou tudo, eu vou pesquisar. Foi para o Google. Um professor de escola dominical. Por outros livros também são considerados inspirados. Doutrina de Convênios, a Pérola do Grande Valor, usam também a Bíblia apenas como livro de referência. A Bíblia é soberana. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é cristocêntrico. Aleluia. Graças a Deus. Então não fuja da Bíblia. Se você encontrar com um desses na rua, ele quer levar você para os livros deles, não. Eu vou com você na Bíblia.
Se ele não quiser ir na Bíblia, não tem conversa. Até logo, tchau, boa noite, boa tarde, bom dia, do jeito que tiver. Tá? Se dissermos aos mormons que temos a Bíblia e não precisamos do livro dos mormons, eles responderão com esse livro. Tu, tolo, está dentro do livro dos mormons, dirás uma Bíblia e não necessitamos mais da Bíblia. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela também todas as minhas palavras, nem deveis supor que eu não fiz como que se escrevesse mais. Está lá no livro dos mormons, na parte 2, no Nef 29, 10 a 11. O livro deles combatem a Bíblia, a verdade absoluta, para sempre. Nada vai substituir a Bíblia na sua verdade absoluta. Nada. Citam variantes textuais de manuscritos como argumento que a Bíblia não seja fidedigna. Ignoram, porém, que a pesquisa bíblica tem demonstrado a fidedignidade da palavra de Deus. E eles questionam a hermenêutica bíblica, a cristologia bíblica, a pneumologia bíblica, soteriologia bíblica, questionam tudo, tá? Mas é o papel deles. Cabe a nós, que não somos donos da verdade, mas temos a verdade, que é a Bíblia, mostrar para eles que estão errados. Estão errados. Só isso. Paulo, ele evangelizava com a palavra. Aleluia por isso. Com a palavra, tá? Depois nós encontramos os meninos de Deus, que é uma família, dizem eles. Só os meninos trabalham e os grandão ganham, né? Os grandes lá de cima, a cúpula recebe e os meninos vão para a rua fora vendendo ali as suas literaturas e arrecadando dinheiro para os grandões. Dizem que é melhor ler os ensinamentos de David Bergen, seu fundador, do que a Bíblia. Mas a seita faz isso. A seita, ela coloca você numa condição de dependência da sua literatura. Ela coloca você na dependência do ensino deles. Ela coloca você na dependência do seminário deles. Então você não fica mais com opção de tomar decisão, porque você não tem a palavra, ignorou a palavra, centralizou a sua vida nos ensinos deles, nas reuniões deles, nos seminários deles, que tem etapas, né? Princípio, segundo, terceiro, 10, avançado e tal. Eles têm a teologia deles, e isso aí faz o quê? Faz com que eles dominam a mente daquele que está com eles, sem dar àquela pessoa a oportunidade de conhecer João 8, 31 e 32 e ser liberto. Mas um dia Deus toca e faz acontecer, tá? Falo isso de experiência própria. Então, veja, eu quero dizer-vos francamente, se há uma escolha, né, entre ler a Bíblia, isso que eles dizem, os meninos de Deus, quero dizer-vos melhor lerem o que Deus diz, de preferência disse do ano 2000 a 4.000 anos atrás. Depois, quando acabaram de ler as últimas cartas de Mormons, né, dos meninos de Deus, né, que é os escritos de Moisés, Davi, né, podem voltar a ler a Bíblia. As cartas de Moisés, Davi, né, o MO, pratica abomináveis segundo a moral bíblica, são justificadas com a Bíblia. Então eles dizem, eu prefiro ler a literatura do que ver isso aí. Eu tenho muitos livros aqui atrás, muitos. Leio alguns, não todos, mas eu dou preferência para a Bíblia. Quando eu estou lendo um livro que ele não bate com a Bíblia, pode ser o maior escritor. Ele falou, pera um pouquinho, aqui não. Aqui você está errado. Aqui eu discordo de você. Ah, mas ele é um escritor que escreveu 200 livros, pode ter escrito milhões de livros. Acabou, meu amigo. Nós temos que ser apologetas bíblicos. Precisamos ser. Aí vem a Igreja da Unificação, o reverendo Moon, julga ser seu o princípio divino da inspiração mais elevada da Bíblia. Ele diz assim, eu tenho na Bíblia, o reverendo Moon dizendo, o maior entendimento de qualquer um. Não tem gente aí fazendo comparação, né? Deus com boi, a ovelha com Jesus e a pomba com o Espírito Santo lá no templo? Não tem gente fazendo isso aí? Essas heresias, essa apostasia, essa blasfêmia? A Bíblia, diz ele, a Bíblia não é a própria verdade, senão um livro de texto que ensina a verdade.
Olha como é que eles torcem, né? A Bíblia não é verdade, são um livro que ensina verdades. Ele torce o que é realmente o texto no seu contexto, no entendimento disso. Portanto, não devemos considerar o livro do texto como absoluto em todos os detalhes. A Bíblia não é verdade absoluta para eles, tá? Outro exemplo da consequência de abandonar as Escrituras é observado neste movimento. Além da Bíblia, rejeitam também a Moisés e seguem outro Senhor. Os kardecistas não têm a Bíblia como base, mas a doutrina dos espíritos modificada de Allan Kardec, usaram outro evangelho, conhecido como o Evangelho segundo o Espiritismo, dizem, nem a Bíblia prova coisa alguma, coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como que? Probante. Não temos, então eles usam isso. São seitas que eu estou dizendo nome para vocês aqui, né? Que é os kardecistas, que é a Igreja de Unificação, o Espiritismo, etc, etc. Lá na página 7 ainda, diz assim, olha, mas a nossa base é o ensino de espíritos, diz eles. Daí o nome Espiritismo, margem do cristianismo, página 214, do livro dos Espiritismos, tá? O livro segundo o Espiritismo. Procurar interpretar as parábolas e ensino de Jesus segundo as suas perspectivas espíritas e reencarnacionista. Eles creem na reencarnação. Jesus não reencarnou, ele encarnou, tornou-se carne, tá? Lá na página 8 ainda, diz a palavra de Deus é bem clara quanto a atividades espíritas e suas origens, bem claro quanto a isso, tá? A Igreja de Cristo Internacional de Boston também interpreta a Bíblia segundo a visão de Kip Mackin, seu fundador, no sistema intensivo de discipulado. Presta atenção que eu vou dizer para vocês isso aqui. A seita, ela tem todas as seitas, ela tem uma característica dizendo o seguinte, isso aqui, ó, sistema intensivo de discipulado. Reuniões, seminários, quanto mais reuniões, mais seminários, mais fácil eles vão fazendo a pessoa obedecer às suas ordens. Então, reuniões, não conta nada para ninguém, que é um segredo, um mistério, né? Não conta nada, eles fazem isso aí, tá? É o sistema intensivo de discipulado. Impede as outras pessoas terem as suas próprias interpretações lendo a Bíblia. Qualquer resistência ao discipulado, referindo à instrução, desencadeará uma retaliação social. É contra o que está sendo ensinado. Você é contra a obra, o sistema. Tá? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que as sagradas letras, a Bíblia, tornam o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Logo, se alguém ler a Bíblia, somente nela achará a fórmula de vida eterna. Crê em Jesus. Só isso. Engraçado, as seitas dominam, Jesus liberta. As seitas subjugam, Jesus tira o fardo. A seita tira a esperança, Jesus dá a esperança. A seita tira a alegria, Jesus é a nossa alegria. A seita tira toda e qualquer perspectiva de sucesso. Jesus diz assim, não, eu sou contigo todos os dias. Não te deixarei, nem te desampararei. Tá? Aí, continuando, a Bíblia relata a história do homem desde as suas antiguidades, mostra como ele caiu no lamaçal do pecado, lá no Éden. Isso é uma realidade, não é ficção. Não obstante, declara que Deus não o abandonou, mas enviou o seu Filho unigênito para o quê? Salvá-lo. Cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus para a salvação do homem universalmente, viu? Veio só para os eleitos, não. Estou dando uma cutucada aqui, né? Assim, lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Ele não procurará a salvação em Buda, Maomé, que é o Hare Krishna e outro, nem mesmo numa organização religiosa, pois a Bíblia é absoluta, verdadeira, ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém? Paro aqui. Daqui a pouco a gente vem para a próxima aula.